Bom dia. Bom dia. Bom dia. Então, vamos falar aqui. Cheio de então, nossa igreja tem que encarnar, sentar no colo dele, né? Não amar, não adorar. Ok. Ficar com medo, tá? Vamos lá. Bom dia também para vocês. Bom dia. Que a gente tenha, né, um domingo muito agradável, de alegria, e que a gente está junto aqui. A gente sempre fala isso para a gente começar a nossa semana de uma maneira diferente. Né? A gente fala um pouquinho do Evangelho de Jesus, a gente consegue uma estrutura maior para enfrentar os nossos desafios, os nossos, que aparecem no nosso cotidiano, né, de uma maneira diferente. E a gente realmente entende, quando a gente levanta no domingo pela manhã, está passando toda, né? Domingo pela manhã a gente levanta porque realmente a gente quer uma coisa diferente para Deus. Então, que sejam bem-vindos mais uma vez à nossa casa, que esse momento a gente possa curtir mesmo e a gente fazer as reflexões que a gente tem que fazer. Né? Inclusive, a gente fica aqui, mas a gente está falando antes de tudo para a gente. A gente acha que a gente está falando um pouco, nós estamos falando para dentro, com as nossas experiências que a gente coloca aqui. E de repente alguém tem uma experiência, uma vivência muito maior do que a gente, né? E compartilha, fala com a gente, né? Vive esse momento aqui conosco. Então hoje a gente tem, né, o capítulo 16, a desigualdade da riqueza. Todos esses momentos nós vamos compartilhar com vocês. Né? Então, alguém quiser comentar, em alguns momentos vocês serão chamados. Em algum outro momento, né, se vocês quiserem comentar, tem esse momento que a gente tem aqui hoje. Então, nós vamos, já com uma passagem, que é a passagem do capítulo, item 8 do capítulo 16. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente procurará resolver desde que ele se considere, como ele, né? A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver desde que ele se considere apenas a vida atual. Se a gente começar a pensar no Evangelho, em tudo que serve em nossas vidas, e se a gente não lembrar das nossas experiências anteriores, fica difícil aceitar muita coisa, inclusive a desigualdade da riqueza. Né? É preciso que a gente veja que nós temos experiências, vivências anteriores, experiências reencarnatórias, que nos dê maturidade, que nos dá maturidade para enfrentar o que a gente tem que enfrentar e para a gente entender as coisas que aparecem para a gente, para vivenciar as nossas experiências, né, com mais tranquilidade, com mais sabedoria. Então, para a gente até entender essa questão da desigualdade da riqueza, por que não tem muito, por que não tem mais, por que não tem menos, por que você tem que trabalhar, mas você tem o suficiente, o outro dele, né, trabalha, mas não se esforça tanto, não tem. Então, a gente fica com esses questionamentos. Então, é necessário que a gente entenda que nós temos experiências anteriores que nos dão maturidade para poder caminhar. E para poder entender essas diferenças e desigualdades da riqueza. Então, a gente tem, com essas experiências anteriores, com o processo reencarnatório, para a gente entender essa desigualdade da riqueza, nós temos novas oportunidades. De repente, em um momento, em uma vivência que a gente tem, nós temos muito, né? De muito dinheiro, mas o que nós fizemos com ele? Né? Em algum outro momento, antes de você encarnar, alguém diz assim para gente, olha, você vai, dessa vez,
Você vai trabalhar, mas você terá apenas o suficiente. Né? O suficiente para sua sobrevivência. Né? Para quê? Para que a gente, numa oportunidade que de repente a gente teve, mas você soube tirar proveito, em algum outro momento, de uma outra maneira, para que você aprenda a lidar, né? Com a falta, né? Ou com apenas o que você pode ter. Por isso que às vezes a gente fala assim, tem gente que trabalha, se forma, e gente, não está dando, né? E a realidade de todo mundo hoje também, né? A realidade de todo mundo. Mas a gente, olha, será que em algum momento, olha olhar a nossa tendência, né? Que a gente começa a entender esse processo todo. E essas experiências reencarnatórias, com a maturidade que a gente tem, vai adquirindo, a gente vai adquirindo também disposição. Qual a disposição que eu tenho para mudar algo que não está legal? Qual a disposição que eu tenho para mudar algo em empresa, né, que não está legal? Qual a disposição que eu tenho para mudar algo financeiramente que também não está produzindo? Ou será que eu estou batendo na mesa não tenho todo? Né? Não é assim que a gente faz? A gente bate, não está dando certo, ele continua. Está dando certo, ele continua. Então, esse momento que a gente tem que parar para pensar. Nós vamos começando com essas situações dentro do decorrer. Criatividade. Criatividade para a gente vencer os espaços que a gente tem, que a gente coloca na nossa vida. De repente, uma situação apareceu para a gente, para dizer assim, olha, vou colocar isso na sua frente. Agora, veja o que você pode fazer, qual a sua criatividade para você mudar essa situação. Fazer diferente, né? Essa maturidade da aula, esse fazer diferente, essa criatividade, esse sentimento da desigualdade financeira, através da maturidade da aula, que a gente consegue entender e iniciar esse processo com facilidade. Por que não são igualmente ricos todos os homens? Não são por uma razão muito simples, por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos, para adquirir nem sócios e previdentes para participar. E a gente começa a entender mesmo a questão das desigualdades do dinheiro, porque a gente está falando de experiência reencarnatória, né? Porque toda essa questão de indivíduo se colocar disponível, ativo, do indivíduo, da questão da inteligência, existem pessoas que conseguem resolver ou conseguem trazer algo cientificamente para a humanidade. Isso não acontece da noite para o dia. Muitas vezes o indivíduo, para ser um cientista, ele se preparou durante aí duas reencarnações, sei lá quantas foram necessárias. Então, é interessante a gente colocar as situações que aparecem para a gente dessa forma, né? Analisando, né? Criticando, questionando de uma maneira mais racional. E por que esses homens, né? Por que o ser humano não é igualmente rico? Já pensou que coisa mais sem graça seria se todos nós ou fôssemos ricos ou fôssemos? Né? Que coisa mais sem graça seria um planeta igualzinho. Seria assim, né? Qual que é o conceito de riqueza para você? Vocês vão ter que falar. E aí? O que é ser rico? Financeiro e moralmente. Financeiro e moral. Está os dois. De Deus, esperança.
moralmente, financeiramente. E saúde. 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 Então, 20, pastoral, espiritual. O que mais? O entendimento do que das coisas que nossa volta, disse, retornando ao financeiro, tem uma palavra. Movimentar as coisas. Mais alguém falar? Olha para você ver. Então, com certeza, nós que já estamos tentando outros caminhos, nos espiritualizando, a gente tem então feito mais amplo. Porque talvez, se vocês fizerem essa pergunta para outras pessoas, ela vai falar assim: o que é ser rico? O que é ter dinheiro? O que é isso? É muito dinheiro no bolso. É uma conta no banco, de preferência na Suíça. Não é? Então, olha como que a questão dessa visão nossa, que a Eulina falou, que às vezes é a maturidade que a gente vai adquirindo, é a vivência que a gente vai tendo, vai mudando o nosso conceito a respeito do determinado. Então, ser rico é ter dinheiro? Pode ser. Mas riqueza é diferente de prosperidade. Tá? Não é o tema de prosperidade, não é o nosso tema, mas não tem jeito de não falar. E quando eu falo que eu posso ser próspero, e não sou tão rico. Isso é a diferença? Quando eu tenho uma saúde, quando eu tenho disposição, quando eu tenho criatividade, quando eu vou à luta, quando eu me disponho a fazer as coisas, quando eu reconheço meus limites, quando eu vejo que eu tenho que trabalhar, às vezes, até uma resignação, porque não é desse jeito, você tem que me conformar que eu vou até um ponto, mas às vezes nessa vida não é para que eu tenha tudo. Eu já estou com outra vida. Mas ao mesmo tempo também não é me conformar, não, de ser pobre, não. A abundância faz parte da natureza. E é um direito que a gente tem. Mas o prático de vida passa por várias coisas na nossa mente. Então, essa questão moral, espiritual, financeira, todo esse conjunto entra quando se fala em riqueza verdadeira. Vai, vocês perceberam o papelzinho aí, né? Antes de falar. O que vocês fazem com 37 milhões de euros? Eu não sabe nem o que é isso. Eu não consegui me ensinar quanto é esse dinheiro. E aí, gente? Agora quem não fala? Tá? Vamos agora a oportunidade para quem não fala. Hã? Às vezes é muito dinheiro. É coisa para a gente, uma coisa fabulosa, né? Então, não sabe o que até chega a pensar nesse detalhe. Eu tive essa teoria, não tanto, fazendo listinha, sabe? Se alguém anotando, o que você faria se você com 37 bilhões e 500, sei lá, reais? Eu penso muito nas minhas irmãs, sabe? Eu dividiria um pouco com elas. Dá até para dividir, Com né? certeza. E você chegou no dia do caminho, mas o que você faria com 37 milhões? Eu acho que eu ajudaria minha família, mas eu pensei que eu ia ter alguns projetos sociais, sabe? Aí eu teria uma vida mais tranquila, eu não teria preso uma vida mais tranquila, mas eu ia ter um projeto, eu acho que é legal. Rosinha, você está lá fora, o que você faria com 37 milhões, Rosinha? Você ia dar a volta ao mundo, você ficar tonta, né? Tanto dar a volta ao mundo. De vez em quando. Qual faz? Por que desses 37 milhões? Eu nem sei, porque corre a América corre no sábado, viu? Então, ontem eu não sei quanto estava, mas é a previsão para como
ontem da ciência, acumulou. Olha o que eu tenho. Então, tem gente aí que tem anos na cabeça. E o que a gente vê na prática, infelizmente, cara, a maioria dessas pessoas vão para o noticiário policial. Você já viu? Você como casa rural, todos os dias, eles são assassinados por causa dessa grana, uma falência, todos os dias. Vocês procurarem ganhadores, grandes prêmios da loteria, a maioria realmente não soube administrar essa grana. E uma outra coisa é que a maioria das pessoas fala, eu vou me dar fulano, me dar ciclano. Mas com certeza a gente ia passar até uma vida um pouco. Mas no fundo tem que saber administrar. Se não souber administrar, isso aí evapora. Olha, mesmo nossa, a gente ganhando boladas aí, não quebra nada, mas pobre quebrar. Exatamente. Porque ele está endividado, uma família, né, uma família unida, todos que trocaram, então, alguns casos de assassinato mesmo, né, na família. Eu não sei se é mais bem que falou, dessa questão dos indivíduos que a gente ganha milhões no sorteio e de repente vira caso né? Que normalmente acontece com muitos, né? É a situação de despreparo para você ter demais no momento só, né? É o que nós colocamos anteriormente, a falta de maturidade, né? Eu me pensar, o que eu ganharia? O que eu faria com tanto dinheiro? Viagem, mas o que mais você pode fazer para investir, colocar todo o dinheiro que você ganhou? Circular, se parar, não dá. Né? Uma grande, você vai usar, pode usar, mas também tem que Ou será que eu tenho que esconder? Esse é o problema. Né? Ou será que eu tenho que esconder com medo de quê? Né? Agora, dá uma olhadinha para essa gravura, né? A gente começa a entender por que Deus concede a riqueza para pessoas incapazes de fazer frutificar. Né? Dá uma olhada nessa gravura, o indivíduo. Está tanto vocês aí direitinho aí, tá? Olha o que esse indivíduo, né? Está com seus milhões, né? E o restante para o abismo. Se ele não prejuízo daquela tábua, vai todo mundo bem. É todo mundo bem. Não é o que acontecendo hoje, né, com a situação que a gente vivencia, né? O que a gente tem hoje, nos países, na maioria de todos os países? Uma concentração de renda horrorosa. Né? O que é essa concentração de renda? Né? É a renda. A maior parte do dinheiro do país está concentrada nas mãos de pouquíssimas pessoas, muito poucas pessoas, e o restante, e o pouquinho que sobra, para ser distribuído para a maior parte. Né? E aí você pergunta, mas então, por que Deus concede riqueza só a essas pessoas? Você fala de concentração de renda, né? E aí a gente começa a colocar as duas coisas na balança. Porque tem gente com tanto e a maioria com menos. Nós falamos de presente. Colocou na sua mão muito, que você saiba trabalhar com muito que foi colocado na sua mão. Né? Que você saiba o que é prosperidade. Né? Prosperidade é você ter muito, guardar lá na sua lista, né? Não contribuir para a humanidade, não contribuir para a ciência, não contribuir para a sociedade. O que a gente vai fazer com esse mundo? Né? E Deus concede
a riqueza das pessoas para que elas possam trabalhar em prol da comunidade. Ah, mas não é sempre isso que acontece. Não é sempre isso que acontece. Tem um monte de gente, né, comum, está demais, que está cada vez mais rico e, infelizmente, não contribuindo com absolutamente nada. Nada. É isso que causa a questão da concentração de bens. Porque se pelo menos quem tivesse muito, tivesse a oportunidade, se tem a oportunidade de ter muito, com esse muito você contribui para a sociedade, problema algum. Ou seja, você está sendo próspero, você está tendo equilíbrio, você está tendo maturidade para conviver com o bem material que você tem. E o indivíduo está infinito. Mas ele não está parado, está circulando. Né? Ele está circulando. Agora, é diferente de uma situação, né? Aqui a gente trabalha com a questão da concentração de renda, com a questão do egoísmo, e por aí vai. Olha só. O que a gente entende com a gravura dessa? A gente precisa entender também. O que a gente entende? Que tem um indivíduo se enriquecendo, ganhando demais, com a miséria do outro. Esse é o problema. Esse é o problema. Quando você ganha demais, em função da miséria do outro. É isso que é concentração de renda. Né? É isso que acontece na maioria dos países populistas, como acontece no Brasil. Né? E a gente às vezes não percebe. Né? Olha só. Tem mais roupa em que ele está ativo. E ele está tirando. Né? O indivíduo está na miséria humana. E ele está ganhando isso. É essas questões que a gente tem que analisar e para perceber a questão da desigualdade das riquezas. E entender que esse processo acontece. Sempre vai acontecer. Mas o que a gente tem que tentar melhorar, analisar, mas o que a gente tem que questionar, analisar e fazer diferente no tempo possível. Aí sim, nós separamos, né? Dar a outra que é a liberdade de agir. E daquela liberdade de agir, dentro da miséria do outro, tá. Agora, ele responda por isso, não é? Distinguir o bem e o mal. Ele sabe o que é bem e o mal? Quem está ganhando com a miséria humana aqui, sabe. Ele sabe o que é bem e o mal. Ele sabe que está ganhando em função da miséria do outro. Né? Ele sabe. Mas, a questão da ganância e do egoísmo, né? Não deixa que ele pense de uma outra forma. Ou se ele pensa de uma outra forma, o egoísmo é tão grande que ele não quer partir. Né? Ele não dá a oportunidade de fazer diferente. Né? Ele não dá a oportunidade de ter um ser ativo. Porque muitos deles, esses indivíduos, enriquecem em função da miséria humana, né? E também não são ativos, não. Conseguem isso da pior maneira possível. Que não é fácil aprender e entender que a sabedoria e a bondade de Deus que há nesse processo. Quer dizer, quando é dado a alguém ter muito, o que Deus está permitindo? Então, isso não me falou. Ele tem livre-arbítrio. Quando ele tem, né? Ele tem oportunidade de fazer o bem, mas pode estar fazendo mal. Ele tem oportunidade de usar a experiência que ele já teve e não está fazendo isso. Ele tem oportunidade de ser ativo, de dividir, de distribuir. Não, ele está distribuindo. Né? Então, mas é a sabedoria de Deus agindo. Teve um modo que eu tive a referir
riquezas, né? Que nós duas vertentes. Uma pessoa que começa lá, de baixo empreendedor, vai crescendo, ele está fazendo bem, ele está empregando outras pessoas, ele está pagando impostos e tudo mais. E pelo outro lado, né, como está aí, político, tudo mais, corrupção, ele está ganhando dinheiro de uma forma idônea, e uma pessoa só, por exemplo, através do INSS, quantos milhões de pessoas você está prejudicando por trás, né? Seria isso, né? E se todos fossem ricos, se todos fossem milionários, aqui funciona? Se todos gostassem do azul, que seja verde, mais ou menos isso, né? Imagina se todos fossem ricos. Como é que seria? Bom, Até porque que seria o cálculo, né? primeira coisa, se fosse tudo igual, ninguém ia se esforçar. Eu tenho, você tem, tá? Né? Essa igualdade ao pé da lei. E aí, se ninguém fizer nada, eu faço, também não faço, eu vou fazer, não há isso, não há problema, não tem estímulo. Porque o que estimula, às vezes, a gente a crescer? Não é exatamente, eu tenho, eu moro num quarto Estados, né? Puxa vida, se eu fizer um esforço de nem seja minha casa, minha filha, mas eu participo do quarto. Eu posso ser assim, para dormir no quarto. Se eu chegar mais um pouquinho, vou lá para uma coisa, vou lá para uma nova, você pegou. Então, não é isso que a gente está sempre. Porque quando a gente não está fazendo esse tipo de projeto, a gente tem que pensar, por que está tão sem graça? Né? Não tem nada ali funcionando. Porque são esses sonhos, essas dificuldades que a gente tem, é que impulsionam para a gente trabalhar mais. Às vezes, aí, lógico, tem outras coisas nisso, né? Exagero, etc. Mas, de qualquer maneira, o impulso que a gente tem de crescer, de fazer uma coisa, de evoluir, de viajar, de fazer uma plástica, de comprar um carro, de dar uma educação melhor para um filho, olha essa coisa. É que impulsiona isso. Agora, se todo mundo tiver um jeito patamar, não anda, não evoluiria. A ciência não ia caminhar, não veja. Dá para perceber o tanto que seria tudo estagnado. Então, é o exemplo da justiça de Deus. Não é? Então, vamos fazer alto e baixo, porque quem está aqui vai ter um estímulo para crescer, e quem estiver por cima, que tem um estímulo de ajudar o crescimento que está embaixo. Então, a oportunidade de compartilhar, de conviver, de ajudar um ao outro. Entendeu também? É meu? Que tipo de prova é a riqueza e a pobreza? Ela pode enviar prova, né? Porque aí essa forma espírita de falar. Eu estou fazendo prova de expiação. Fica pesado quando a gente fala assim. Mas algumas situações são testes mesmo, né? Que a gente passa por isso. Então, por que ser rico? Por que ser pobre? Vai. A gente fica imaginando assim, ter o dinheiro é ruim? Não, é bom demais, né? É bom demais. Então, resolve muitas coisas para gente. Não é para a gente colocar como uma situação assim, né? Eu tenho muito, né? E andar como se esse muito fosse uma carga muito pesada. Não é por aí, né? E quando você tem pouco, também, é uma oportunidade que você tem, então, de fazer diferente. Não é para você carregar esse pouco como se fosse, né, estivesse carregando as pernas nas costas.
Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem um lado bom de tudo. A gente tem um lado bom de tudo. Eu gostaria de viver bagunceiro. Eu gostaria, quem quer. Né? Eu ia fazer um monte de coisas que eu não consigo fazer. Por enquanto. Até quando fala de dinheiro, o máximo que eu gostaria de falar, o dinheiro em si, ele é Deus. E só lembrando também dessas crenças limitantes que a gente tem em relação ao dinheiro. Porque o dinheiro traz uma felicidade. Engraçado, tem umas 2 semanas que eu ouvi uma outra sociedade, que eu também frequento, que eles falaram assim, se você tivesse muito dinheiro, como todo esse valor, você estaria aqui hoje? Porque provavelmente, dependendo da maturidade, você tem muito dinheiro no domingo de manhã. Talvez é necessário para que a gente... Pode não estava não. Não estava não. Aliás, para mim não estava, porque provavelmente é onde eu estive, porque estava até onde. Não me permiti estar aqui agora. Agora, tem que pensar uma coisa. É só pela falta que a gente busca melhorar as nossas emoções, a questão espiritual, não é só pela falta, não. Independente de você ter muito ou pouco, a gente tem que tentar caminhar buscando o entendimento da vida. De repente a gente fala assim, se eu tivesse muito, você sairia aqui? Não. Mas de repente você sairia. De repente você sairia igual. Eu estou tendo uma oportunidade de sair com ele. Hoje podia ser 11 horas da manhã, mas eu vou lá ouvir alguma coisa que possa contribuir para a minha vida, dentro da questão ética, dentro da questão moral, como indivíduo, entender o que acontece com o ser humano, quantos seres humanos estão tentando caminhar diferente, É só pela falta que a gente ensina, não, É só a gente buscar o equilíbrio, mais nada. Pobreza, paciência, porque de repente a gente tem que abrir mão de um monte de coisa que a gente queria fazer. Por quê? Você vai na faculdade com os filhos, Você tem que optar por ou ir no restaurante ou comprar um remédio, Trabalhar com essas opções que você tem que fazer. Agora, isso é só uma instabilidade, mas ainda bem que você está deixando de ir no restaurante e da frente mesmo comprar um remédio. Quando tem uma coisa que nem outra, que estão na miséria, mas que não tem uma coisa que nem outra. Riqueza é caridade, o que você está fazendo pelo outro? É abrir ação. Sim, eu tenho muito, mas eu estou preso ao que eu tenho muito. De jeito nenhum. Eu estou sendo próximo, estou contribuindo para o estudo científico, Eu estou contribuindo para uma instituição, eu nem preciso abrir uma outra instituição, não. Eu estou contribuindo para essa monte de instituição aí, quase saindo por falta disso. Por falta de verba, por falta de investimento. Eu nem preciso abrir uma, só a gente olhar, se eu posso fazer igual uma outra instituição. Como é que eu tenho que circular esse dinheiro que eu tenho? Então a gente tem todas as coisas para a gente continuar investindo. Só um pouco completando a questão do dinheiro, tirar, e não é fácil, porque isso está muito arraigado no nosso meio, que o dinheiro é uma energia, e que por ser uma energia, ela deve circular. Não é bom nem ruim, depende do uso que a gente faz com ele. Ou muito ou pouco é conteúdo. É uma frase interessante que fala: pouco com Deus é melhor do que muito sem Deus. Então é mais ou menos essa linha assim, Sem usar, tem de saber usar, e venha mais para gostar de usar. Agora, sem ele muito, mas sem uma reflexão de falta de ensinação, de caridade, tudo isso aí, com certeza não vai ter validade nenhuma.
relação à pobreza, Pode ser que não faça sentido. a gente relaciona a pobreza e a riqueza para relacionar recursos materiais. E tem, a gente vê na vida, a gente encontra na vida diária, tudo é questão de momento. Às vezes a pessoa está numa determinada situação que não passa isso. E aí, quando você encontra na sua caminhada, as experiências da vida que está passando por a gente foi pessoa que esses recursos materiais, existe uma riqueza espiritual muito grande que para trabalhar com isso. Por outro lado, tem uma pessoa que não tem recurso material nenhum, e por outro lado, notar também essa condição de pobreza espiritual também, que fica dentro. Ou seja, o cara é materialmente pobre, espiritualmente pobre, tem um risco materialmente rico, né, e espiritualmente, como também tem, então diferente. Mas todo esse momento, o espiritual é uma transição, é para ajudar, né, para que ele se transforme no melhor como filho de Deus. E é desse recurso que a gente, nessa situação que ele está vivendo, que ele chegar do outro lado e compreender a outra maneira de eleição, ou outro estágio de eleição. Nós começamos no princípio pensando da experiência da riqueza só para a prosperidade. A pessoa que é próspera nem tem que ter muito dinheiro, mas ela sabe usar os recursos que ela tem para ela e em relação ao outro. Então ela está feliz, às vezes, com pouco em relação ao outro que está cheio de dinheiro. Não tem um dia de 3 minutinhos, a volta do voto, porque essa questão da vida. Então, pastor, eu queria que vocês percebessem o detalhe desse filme, né? 3 minutinhos, pequenininho, mas eu queria que vocês colocassem à disposição para entender esse filme, né? Para a gente perceber a mensagem dele. You're
maturidade, né, do outro, que tem o suficiente, no entanto, ele é parte, no entanto, ele cuida do outro, né? E o retorno do que a gente tem, do que a gente faz, né? A gente entender que as nossas atitudes hoje, né, darão para a gente um retorno ao longo do tempo, né? Olha a sensibilidade desse filme de dizer, olha, eu tenho o suficiente, eu não estou te perguntando o que você fez, por que você fez, né? E em algum momento, alguém pensar por alguma atitude positiva que esse filho teve, sem perguntar por que ele pegou, né, aquele medicamento, por que ele pegou, né? Quando ele foi chamado de ladrão, né? Por que ele fez? O outro usou sem o menor questionamento. E com pouco e o suficiente que provavelmente ele tem, contigo. Essa situação que a gente tem que entender, né? Tendo pouco ou muito, como é que você está circulando o que você tem, né? Se você tem pouco, mas você também está recebendo. E aí, o novo não vem, a coisa não acontece, você não consegue mudar uma situação, por quê? Você está guardando tudo aqui, né? Não abre a mão para mudar. Então, a gente vê nesse filme, a gente consegue perceber uma mudança completamente de visão que a gente considera pobreza, riqueza, né? A gente lembra da oportunidade, a gente lembra de tudo que o indivíduo tem de bom e o que ele pode fazer em prol de outras pessoas, né? O menino que hoje, no documentário médico, né, naturalmente ele marcou infinitamente a vida dele e a oportunidade de Deus de encontrar quem ali fez alguma coisa por ele. A oportunidade de Deus de retribuir. Não é? É assim que a gente vive e é assim que a gente tem que colocar as situações que aparecem na nossa vida. Tendo pouco ou muito. Só para fechar essa questão que você fala também, com relação, eu acho que o fato interessante também é o fato que ninguém sabe, né? Ele teve estagnação e a mudança que ele teve também, para chegar onde ele chegou. De onde ele partiu e onde ele chegou. Eu acho que também é muito relevante. É por isso que a gente está falando tanto do esforço. Você tem pouco, né? Mas a situação está sendo cômoda? Não. Há um esforço do indivíduo para ele mudar uma vida. Para ele mudar uma vida. Né? Então, ele oferece o esforço do menino que hoje aqui no documentário é no filme médico. Bem, então, se tornou iguais, né? A nossa experiência, mas para aquele garoto, a gente imagina todo estímulo durante a vida, não para ele ficar lá pobre, reclamando da vida, não. Algo houve para que ele crescesse, usasse a inteligência, capacidade, recursos que a gente deu, que tivesse uma profissão que essa profissão deu a ele a oportunidade de retribuir ao outro o bem que ele teve. Pois é, aí então a gente já está percebendo que o que não é a riqueza. Então a riqueza não é um instrumento de permissão, é igual a questão propriamente do dinheiro. Não, dinheiro é uma coisa maldita, é uma coisa perdida, não tem pecado, é ruim, traz mal, né? É todo esse peso nesse conceito a respeito do dinheiro. Então não é. Pelo contrário, pode ser algo muito positivo. E nem é mais nossa, é uma fatalidade. A pessoa tem muito dinheiro, depois ela fica como se tivesse uma marca ela tem que viver preocupada, ela vai viver sob ameaça, né? Esse peso que às vezes vem junto, eu não quero ser rico porque é algo ruim. Vai depender de como eu faço essa riqueza. Próximo.
lado negativo e pensar no positivo. O que é então riqueza? É uma prova moral? É. A gente costuma falar beleza e riqueza. São uma das provas mais difíceis para a gente viver, não é? Administrar isso. Então, é uma prova que a gente tem que saber usar. Mas é um meio de ação de progresso para a humanidade. Gente, se não fosse riqueza, essa prosperidade, em que ponto que nós estaríamos hoje? Mas, vamos pensar um pouquinho, 10 anos atrás, a gente passando por conversa, café, estrada, sem televisão, sem internet, não é? Porque é a riqueza nas mãos de alguns que têm essa visão mais ampla, é que progresso vai continuar. Então, ver a riqueza com esses bons olhos é uma prova que eu tenho, sim, de trabalhar várias questões, sim, mas é oportunidade de progresso. Os períodos da riqueza, né? Quando você quer acelerar um pouquinho, vai. Tá, pode passar o outro. Não é? Então, deixa eu ver. Então, por que tem tão de perigoso ser rico? Então, é a paixão que isso desperta. Porque nós podemos ser muito honestos sem ser. Mas 37.500.000 reais nas nossas mãos, talvez nós não fôssemos tão honestos, tão solidários, tão bonzinhos assim. Né? Então, desperta paixão, desperta ambição, desperta egoísmo, desperta orgulho, desperta tudo às vezes que a gente tem que não é tão bom assim. Desperta a vontade de usar o luxo, desperta, né, os benefícios da modernidade. Porque a origem de tudo isso está no egoísmo e no orgulho. Eu ganhei muito dinheiro, eu nem quero ficar para mim. Máximo para a minha família, esquecendo da família universal. Meu benefício. Tá? E essa questão da distribuição das riquezas também é complicado. Reforçando, né? Nós estamos reforçando diante dessas situações, que já vamos falar, né? Distribuição das riquezas. Como é que você pode encarar essa situação? Aqui no primeiro gravura, a gente continua, né? Lembrando da concentração do tempo, o indivíduo ficando, né, cada vez mais rico em função da ideia do outro. Aqui, nessa gravura, a gente tem algo que talvez a pessoa viva, não nem for necessário, não é? Essa vida faz falta, né? E nas cima a gente tem duas situações. É o melhor dela. É o melhor dela. O indivíduo está com necessidade, mas não necessariamente necessidade dele. Ao outro, aquele monte de coisa, ele está completamente perdido e desesperado. Né? Então, como essa situação, como essa, a gente vivencia o que está sendo colocado na nossa frente. Né? E isso que a gente tem que perceber. Aquela cena da criança no computador com o corpo me lembra muito, só para falar, a questão da educação, né? A questão de querer preencher espaço no vídeo de uma criança, por exemplo, com muito para compensar a falta da presença. E às vezes o resultado é esse, você vai ser maduro, insatisfeito, ignorante, pirracento, sem limite, sem respeito e por aí afora. E aí, você estava falando, lembrando, que não podia deixar passar, lembrando, o uso da riqueza, a questão do egoísmo, a questão do orgulho, não é? Quando a gente faz um exemplo do Lava Jato, da questão da Petrobras, milhões e milhões foram empurrados, exatamente porque alguns se achando no direito de usurpar, de usufruir, de ter em mãos o investimento de uma grande maioria. Próximo. O uso da riqueza com
escola com seus carrinhos de enfeite, o outro vai com o carro dentro de casa, eu faço agora minha moto dentro de casa, parece falta de espaço. Porque se eu colocar na garagem, alguém vai achar ruim. Então tem que poder ficar enfeitando assim, o efeito de sala, né? Agora, olha gente, dourar a luz da sala. E, com todo respeito, tem gente que gosta, né? Se for uma ostentação, não precisa nem falar nada. Vamos. Então, nós vamos chegar a uma conclusão aqui que como que é relativo o conceito de riqueza. Então, para um é dinheiro, para o outro é saúde, para o outro é prosperidade, essa coisa espiritual, mas pode ser todo um conjunto. Então, é relativo, depende do que cada momento, como o Manuel falou, qual é o momento que cada um está vivendo. Para um coelho, pode ser um campo de cebola, né? Então, vai agora para vocês, né, que a gente não leve nenhum peso para cá, né? A gente só agora comece a dizer, eu estou falando principalmente para mim, né, o que é que eu posso fazer diferente, né, com o pouco ou com o muito, né? Errado, muito, não, né? A questão da dignidade, da identidade, né, de fazer diferente, de você lembrar do outro, é o que está contando para a gente, né? E quando a gente tem, se a gente nós somos, nos colocamos com pessoas próximas, sem problema nenhum. Prosperidade pode ter em quem tem muito, pode ter em quem tem pouco, né? Pode causar para algumas situações. Né? Então, que a gente leve hoje o desejo para casa, de que você ter o bem material não é problema algum. Né? É só a gente movimentar em prol da gente e do outro. Olhem para dentro de si e descubra o verdadeiro tesouro. Pare de buscar do lado de fora tudo que já é teu e busca dentro de ti o porquê e qual sentido das coisas. Elas estão lá guardadas com tesouros escondidos. Ou continua deixando que se torne um robô de repetição. Compre todo ano um melhor celular, a mais nova criação da culinária industrial, ou o eletrodoméstico mais moderno e revolucionário da atualidade, e pague várias prestações com marca da Casa Bahia, não sei aonde, pagando juros, ânsia, é uma escolha. Continue consumindo produtos não por sua qualidade, mas por ser a grife do momento, a etiqueta do momento, a moda naquele momento. Sendo mais um gado da manada e terá sucesso em ser uma pessoa comum. E ainda assim, por mais dinheiro que tenha na sua conta bancária, certamente você ainda não será próspero. Este é o milagre da vida, ou a maldição dela. Apenas a riqueza, então, apenas como uma ferramenta que, conforme entendemos, ou reagimos, ou interagimos com ela, pode se tornar uma ferramenta para o bem ou para o mal. Enfim, a faca corta por ser um instrumento, mas sozinha ela não mata ninguém. De onde foi tirada. Então, lembrando, a fonte de toda a riqueza está dentro de nós, dentro de todos esses conceitos que nós vamos aprendendo no decorrer das nossas experiências, da nossa vida, e como nós vamos usando isso. Em Mateus, capítulo 6, não acumuleis para vós outros tesouros na
e onde ladrões arrombam para roubar. Mas ajuntai para vós outros tesouros do céu, onde a traça nem a ferrugem pode destruir, e onde os ladrões não arrombam e roubam. Então, esse aprendizado de saber usar, estamos no plano físico, precisamos das questões materiais, né? Precisamos vivenciar isso, nos faz falta, mas saibamos esse aprendizado, desenvolver isso, usar, lembrando que tudo isso está à nossa disposição, mas cuidado no uso disso que está à nossa disposição. E lembrar principalmente que tudo isso seja instrumento para que nós possamos desenvolver a nossa questão espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Para que fique guardado no nosso coração, em nossa mente, para que possamos levar para outras vidas toda essa visão. Mais uma coisa? Então, bom dia a todos e até a próxima.